Graça e paz, bom dia. Que o Senhor te abençoe tremendamente. Hoje eu quero falar sobre conflitos. O texto base está lá em João, capítulo 4, versículos 3 a 6. O Senhor Jesus deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria, pois a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha deixado a seu filho José. E ali havia uma fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, ou seja, quase meio-dia. Havia um grande conflito entre judeus e samaritanos já há muito tempo. E nos dias de Jesus, aquele conflito era tão grande que um judeu jamais comeria um prato ou beberia um copo que um samaritano havia comido, pois se tal coisa acontecesse, seria considerado imundo, ou se sentiria imundo. Para um judeu, o samaritano era um povo mestiço, enquanto ele, um puro sangue. O templo dos judeus estava em Sião e dos samaritanos estava no monte Gerizim. Embora no início foram um só povo, ao longo do tempo se tornaram grandes inimigos. Eram separados por sua cultura, sua religião, sua etnia e também pela política. As diferenças eram tantas que os samaritanos não davam pousada aos judeus que por ali passassem. E a viagem a pé por ali era muito perigosa, pois em se tratando de judeus, eles eram assaltados, feridos e até mortos. Então, o desvio da Judéia para a Galileia era grande, pois o caminho da Judéia até a Galileia, passando por Samaria, era um caminho bem mais curto. Mas devido ao conflito existente, os judeus, quando iam fazer esse percurso, atravessavam o Rio Jordão, passando por Jericó, e faziam suas viagens sem se misturar com os samaritanos, aumentando assim o percurso da viagem em até 3 dias. Essa questão de ser necessário passar por Samaria é muito interessante mesmo. Implica em enfrentar de uma maneira consciente os conflitos e não buscar desvios. Um judeu normal não fazia isso. Ele passava pelos desvios, aumentava ainda e dificultava a sua caminhada. E não enfrentava o conflito. Mas em se tratando do Senhor, não, ele não desviava, ele enfrentava, pois ele faz assim até hoje. Ele não evita conflitos. Ele não evitava conflitos e ainda não evita conflitos. Muitas pessoas não têm alternativa de vida. Não tem. Seguem suas vidas em uma tradição de sofrimento e dor, carregando consigo conflitos crônicos, e não conseguem ver outra maneira de levar suas vidas, senão aquela tradicional e única maneira de ver a vida e resolver seus dilemas. São conflitos que ao longo do tempo bloqueiam as vidas e não os permite ver e nem atentar para que Deus tem algo ainda muito melhor para eles. Não conseguem conceber que algumas coisas, algumas maneiras de falar, de reagir, de se relacionar consigo mesmo, com as pessoas, já se tornaram conceitos esses que devem ser abandonados. Algumas perguntas, respostas, desculpas, justificativas funcionam como mecanismos de defesa que só servem para bloquear ainda mais as vidas
e atrasar o processo de libertação, de perdão, de crescimento e de cura. Qual tem sido a sua objeção? Agora eu quero falar diretamente ao seu coração. Qual tem sido a sua objeção? Há pessoas que já se acham perdidos demais. Há quem se acha sujo demais, pecador demais, pequeno demais. Mas todas estas coisas não os têm ajudado. Pode ser que alguém se encontre machucado demais, ferido demais, ofendido demais, humilhado demais. Isso tudo tem aumentado ainda mais os seus bloqueios. Mas hoje eu quero trazer para você uma notícia ótima. O Senhor achou necessário caminhar em direção ao poço de sua rotina. Ele era e ainda é o mestre de resolver conflitos. Por que você não aproveita agora mesmo essa oportunidade? Enfrente de maneira consciente junto ao Senhor. Ele te aguarda e resolva os conflitos que te amarram. Senhor, eu oro para que os nossos olhos possam ser abertos, que nós possamos te enxergar assentado bem ao lado do poço dos nossos conflitos. E o Senhor nos oferece alternativas bem melhores, vidas melhores. Senhor, que nós possamos nos livrar de amarras antigas que vêm atrapalhando a nossa vida ao longo de todo um tempo. Nos ajuda. O Senhor venha até nós. O Senhor vem trazendo cura, libertação, perdão. Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.